Olá, tá começando mais um Papo de Maria e hoje aqui, não é novidade pra ninguém, vamos falar sobre Umbanda. Hoje eu tô com o pai Hamilton Rodrigues, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. Tem uma trajetória aí, né, de alguns anos, né, pai? Muitos. Desde os 6 anos de idade eu tô nessa de Umbanda. Desde os 6 anos? 6 anos. Eu era pequeno, minha avó tinha terreiro, meu avô falava sobre kardecismo dentro desse mesmo terreiro. E lá a gente brincava de Umbanda. Era a nossa brincadeira, que era o que a gente conhecia, né? E com 6 anos de idade eu já dei uma passagem pro pai Joaquim vir. 6 anos de idade a gente brincando, a gente um rodando o outro, um rodando o outro. Brincando de incorporar. Eu a tabaco rolando, né? Já era marmoteiro desde 6 anos de idade. E aí incorporei lá o Preto Velho. A avó muito sábia chamou, colocou do lado, conversou. E aí depois foi feito aqueles trabalhos de colocar a tesoura debaixo da cama. Pra cortar? Cortar. Que era muito novinho. A ideia na Umbanda é que você tenha compreensão primeiro das coisas, para depois... Em outras religiões se faz santo já com bebê, com outras finalidades. Batiza, né? Bebê. Batismo, etc. Né? Batizado tem várias conotações, né? Então fazia aquele trabalho para cortar a espiritualidade. E assim foi feito. De tempos em tempos isso vence. A gente está falando de uma criança de 6 anos de idade, aí corta a espiritualidade, para de ver, dá uma acalmada, fica menos agitado. E aí cresce um pouquinho quando chega com 9, 10 anos, que muda a fase de novo, a espiritualidade vem e atua de novo. Sempre mostrando que ali tem um axé, ali tem dendê. Tem uma missão ali, né? Então, aí vai, corta de novo, e assim vai indo. E cortou até que idade? Acho que foi até os 12, 14 anos que foi tentando fazer esse corte. Quando larga de mão, deixa ele, vai. Porque 14 anos começa a fase de adolescência. E um adolescente trabalhado na religiosidade, né? Que já conhece Exu, que já conhece... É o capeta em terra. Então, o próprio mirim. É o próprio mirim. Não tinha, né? Adolescente já é uma idade muito difícil. Tanto para quem tá sentindo. Eu tô sentindo isso agora. Tô passando por isso agora. Tá, voltou, né? Tá na adolescência. A adolescência é uma coisa louca, cara. Muito louca. A gente tá sempre em mudança. Eu estou vivendo uma fase de mudança agora. E você vive essa fase, né? Vamos dizer assim, de menino, que eu acho muito legal em você. E que você traz isso pra internet, trazendo outros adolescentes, outras... É meu público. Um público muito legal e que precisa, né? Eu fui num evento da Nature que... muito naturalista, muito... Eu conheci um pai de santo falando assim, que o terreiro fica no meio da natureza, eu piso na terra, a gente colhe ervas ali no chão. Aí eu falei, nossa, que legal, deve ser fantástico. Ele falou, e o seu? Eu falei, eu tô na sobreloja, em cima de uma oficina mecânica, não tem uma planta dentro do meu terreiro, porque cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então um afoga a planta, o outro deixa secar. E eu falo pra internet, eu sou um pai de santo do TikTok. As pessoas me titulam assim e assim eu deixo, né? Porque eu falo para aquele adolescente que tem o pai e a mãe evangélico, tem aquele adolescente que não consegue sair de dentro de casa, que tá querendo cortar os pulsos, que tá com uma depressão incrível, e eu falo para eles, é a linguagem deles. Exatamente. E aí eles se sentem acolhidos, que é o que a gente tenta passar, né? O acolhimento. Como que você vai falar pro menino que vive dentro do apartamento de pantufa pra ir na terra? Na terra, né? Então, vamos pisar na terra, colher um matinho. Então, tem o ideal, tem o que é certo e o que dá pra fazer. E o que dá pra fazer. E muitas vezes é o necessário. Então, eu tenho o meu templo, né? O terreiro, que é Tupa, terreiro de Umbanda Pai Araribóia. É o nome umbandístico, né? Vamos dizer assim. Eu tenho o meu terreiro que funciona, que a gente trabalha as ritualísticas. Eu tenho uma preparação que vem de outras religiões também, né?
Mas eu toco Umbanda Sagrada, aquela Umbanda do Saraceni, sabe? Dos Douradinhos. Uhum. É uma Umbanda que explica. O que é a Umbanda dos Douradinhos? É Explica um porque pouco. a gente, quando é coroado, quando a gente ganha uma touquinha vermelha, dourada, um filá douradinho. Então o pessoal apelida a gente de douradinho. Mas é só conversa, só. É o jeito da gente. O Rubens Saraceni foi um grande líder religioso e muito particular dele de desafiar, não desafiar outras religiões nem nada, mas ele começou a explicar muitas coisas que, por exemplo, se eu perguntasse para minha avó, ela falava assim: "Ah, tá, é assim porque tem que ser. É assim porque meu passado fazia e isso se chama tradição." Não tem uma explicação, né? Mas por que eu bato cabeça? O que é bater cabeça? Uhum. O que é deitar numa esteira, encostar a cabeça no chão e na frente de todo mundo saudar? O que eu estou fazendo? Eu penso o que naquele momento? Uhum. Eu me ligo a quem? O a porquê esteira, e o pra quê, né? ao Pai de Santo? Uhum. Ao Congá? Quem? Tá cheio de boneco lá. Quem são esses bonecos que estão aí? Muita gente tá lá e se fala assim, coloca aos pés de Oxum. Não sabe quem é. Quem é Oxum? Não sabe quem é. E assim por diante. Então, o Rubens, ele enfrentou uma barra, né? O pai Rubens enfrentou uma barra. O pai Rubens é uma pessoa que, como eu e muitos discípulos dele, toda vez que toca no mão dele, saúda ele onde ele estiver. Então, a gente tem muito respeito por esse aprendizado que ele passou pra gente. E a vida segue. Uhum. Ele desencarnou em 2015. E o legado segue, né? E o legado segue. Ele deixou mais de 50 livros. E eu estou reparando aqui o livro do Alexandre. É um filhote deles. Eu sou contemporâneo do Alexandre também. Então a gente tá aí seguindo. Eu gosto muito de escrever também. Logo, logo vai ter novidades. A gente tem uma obra já para sair aí. Então, e assim continua. Muito bom. Quando eu comecei, eu tive essa dificuldade, porque eu também preciso saber o porquê e pra quê, né? E é difícil quando você não... Muitas casas não têm o preparo também de como explicar. É, porque não foi preparado, né? É. Mas isso de geração em geração vai se mudando o entendimento das coisas. Eu, quando criança... Eu sempre fui judoca, sempre fui artista marcial, sempre fui do judô. E no judô antigamente também é totalmente diferente do judô de agora. Porque antigamente as crianças, elas paravam e observavam. E era assim, criança, faixa branca até adolescente. Hoje em dia, se você não troca uma faixa... Eles ficam frustrados. Magoados, porque eles... estão aprendendo a ser premiados o tempo todo. Isso foi uma conversa que eu tive com o meu marido, né? Que na época dele também era assim. E hoje, praticamente, se você não venceu a corrida, você ainda ganha um prêmio, né? Um prêmio. Você é premiado por participar. E aí a gente começa a refletir num monte de coisa, né? Se a gente... Hoje em dia, não trazer informações para dentro de um terreiro, não explicar, pai, por que eu bato cabeça? O que eu penso na hora que eu vou bater cabeça? E se você não tiver essa informação, você falar para ele, é assim porque tem que ser, ele, ok, na frente ele pode até te respeitar, mas ele saiu dali, ele vai num outro babalorixá muito grande, muito forte, chama Pai Google, que explica tudo, ensina tudo. E dentro do Pai Google ele vai escrever por que bater cabeça. Aí tem lá 15 explicações diferentes. Ele vai pegar aqui, mas... E qual que é a minha explicação diferente? A que faz sentido para mim. Se eu tenho uma explicação para dar para aquele filho naquele momento, que faz sentido para mim, para todo o terreiro, a estrutura do terreiro, ok, sanado. Vamos para a próxima dúvida. Mas se eu não tenho, vai criar uma... eu bato cabeça, porque nessa hora eu vou fazer meus pedidos para os orixás. Qual os orixás? Eu bato cabeça porque nessa hora eu vou apresentar minha coroa para fazer um bom trabalho espiritual. É essa a explicação que eu dou, inclusive.
abaixo, saúdo, apresento minha coroa para fazer um bom trabalho espiritual. E sou abençoado pelo Congá. Pelo Congá. Pela energia que vem pelo Congá. Né? Congá é o altar na Umbanda, né? Quem não conhece, é o altar na Umbanda, onde a gente coloca as firmezas da Umbanda. Eu acho que é legal também a gente, o senhor explicar qual é a diferença do Congá para a tronqueira, né? O terreiro é uma coisa só. Mas vamos imaginar uma régua. Nós temos o lado negativo e o lado positivo. Tudo tem, né? Como a pilha, que tem o positivo e o negativo, como o masculino e o feminino. E não tem o bem e o mal. É só uma energia absorvedora e outra expansora. Então a gente precisa das duas energias para que em tudo na vida o centro, o equilíbrio. Nós temos o Congá, que é o altar, onde a gente bate cabeça para o lado da direita, da onde a gente saúda nossas entidades de orixás da direita, e a tronqueira, onde a gente tem os nossos orixás, entidades e guardiões da esquerda, onde a gente bate cabeça também. Então, é uma polaridade diferente. Mas a energia, o culto em si, cada um tem a sua particularidade, né? E até muito a variação de religiões que nós temos, né? Muita coisa. Nós temos a igreja evangélica, a igreja católica, nós temos judaísmo, nós temos budismo, nós temos muitas coisas. E também do outro lado a gente tem a Quimbanda, que fala da esquerda, a gente tem vários cultos aí do candomblé, que cultua isso, aquilo, aquilo outro. Então quer dizer, é só uma nomenclatura. Dentro do terreiro, a Umbanda é a mesma coisa. Nós temos o lado direito e o lado esquerdo. Nós temos o altar, onde a gente bate cabeça. A tronqueira, onde a gente bate cabeça também. São só as energias. Muda as energias para alcançar o equilíbrio. É isso. Para equilibrar. E quem fica no Congá, quem fica na tronqueira? No Congá fica as energias da direita, que a gente fala, né? As energias de Oxalá e todos os seus irmãos santos, né? Que a gente fala. A Umbanda tem o sincretismo, que é uma coisa muito condenada hoje em dia. Mas toda religião tem sincretismo, né? Então, na direita nós temos orixás e entidades. Muito terreiro de Umbanda. É até um negócio muito engraçado. Porque você tem altar na sua casa? Muita gente tem um altarzinho em casa, né? Como uma alusão a nosso terreiro, as nossas forças, né? Mas se você for no judaísmo, por exemplo, não tem altar. Se você for em uma igreja evangélica, não tem altar, tem o púlpito lá, né? Isso é uma coisa muito católica que a gente tem, muito ligada, porque você vai na igreja católica, você vê lá vários santos para todos que é lado, né? E as pessoas querem ter isso dentro de casa. Antigamente, era proibido. No quarto da sua avó, tinha um crucifixo enorme pendurado na parede, não tinha? E as pessoas hoje em dia falam assim, nossa, mas pode ter um santo dentro do meu quarto, onde eu faço amor? Eu lembro, a avó tinha 14 filhos debaixo do crucifixo. Cara. Então, quer dizer, Deus tá abençoando também, né? É verdade. Né? Mas eu acho que para algumas pessoas precisa desse ponto de força, de visão, sabe? Eu tenho esse canto aqui, é onde eu sei que aqui eu me conecto. Né? Tem algumas pessoas que só a oração, ela não parece que não é o suficiente para ela. Então, eu costumo falar que Deus manda uma energia para a Terra. Você chama ele do que ele quiser, né? O Lorum, o que quiser. Deus manda uma energia na Terra e cada um está preparado para absorver essa energia conforme a sua espiritualidade está encarnada. Você percebe, às vezes, conversando com uma pessoa, que ela é mais infantil, independente da idade. Às vezes é um senhor de 56 anos com a barba branca, mas você chega perto dele, é só brincadeiras infantis. E às vezes você chega perto de um menino 10 anos de idade. Que é super. Que ele parece alma velha, né? Isso, é uma alma velha. Você vê essa diferença nas pessoas. A gente, voltando no assunto, altar, a gente quer ter em casa. Nem sempre tem.
sabe o que colocar lá. E um filho de santo falou para mim, pai, você poderia ir na minha casa para abençoar o meu altar? Acabei de montar, acabei de visitar tudo. Acabei de mudar e acabei de montar o meu altar. Falei, vamos lá, né? Vamos lá. Eu peguei e fui lá. E aí eu vi lá bonitinho Oxalá, Iemanjá, Oxum, né? As caboclinhas dela. E uma figura do Aragorn, aquele arqueiro do Senhor dos Anéis. Aí eu falei, quem é esse santo aqui? Aí ele falou, esse aqui é Oxóssi. Aí eu falei, ok. Se representa pra você, né? Eu falei, ok. Ela falou assim, eu não tava achando uma foto de Oxóssi. Meu filho brincando, eu falei, olha o Oxóssi aqui, com arco e flecha tudo certinho. Ela colocou no altar. E tá tudo certo. Eu falei pra ela depois que era um personagem, né, que ela trocasse a imagem, mas também não tava errado. Porque aquilo que você põe fé é aquilo que te leva ao sagrado. Sim. Por isso que você falou as pessoas precisam, né? Na Umbanda a gente, é o que eu sempre falo das diferenças de religiões, tem aquela religião que fala amém, aquela religião que alguém tá falando lá na frente e você tem que concordar sempre falando amém o tempo todo. Se você não concorda, você fica quieto. Né? Tem aquela que você senta, levanta, canta pra Osana, canta pra não sei o que. Quem é Osana? Osana era minha vizinha, eu acho. Né? Então você canta pras coisas, tudo, e ok. E tem a Umbanda, que eu falo da minha religião, da minha sardinha, né? Puxo, né? A Umbanda pra mim é isso, é visceral. Você sente. Na hora que você entra no terreiro, você arrepia já, né? Você entra a primeira vez com medo. Né? Que eu vou falar com quem lá dentro, né? Quem é esse caboclo? Quem é esse Exu? Porque ainda tem muito preconceito, muitos medos, por mais que você estuda, né? Porque que até ensinado, né? É ensinado contra nós, né? Que nós cultuamos o diabo, né? E dentro da nossa religião a gente nem sabe quem é o tal do diabo, né? Então a gente tá dentro do terreiro, sentou lá, vem uma pessoa do lado, conversa, tal, não sei o quê, começa a juntar, encher de gente, daqui a pouco alguém te chama, você vai tomar um passe. Todo mundo já cantou, todo mundo já incorporou, já tá lá tragando o seu fumo, bebendo sua bebida. Opa, legal aqui, né? Festa, né? Já é um negocinho mais agradável. E aí, você vai lá tomar um passe com o preto velho. A pessoa não se dá conta, às vezes, que é um médium incorporado com algo que vem de outra dimensão. Algo que tem uma força espiritual enorme. Senta do lado e pede a bênção pro preto velho. E nesse momento que pede a bênção do preto velho, esquece espiritualidade, esquece tudo. Ele está conversando ali com o preto velho. Pode ser um alemão de olho azul, mas ali é um preto velho encarnado. Então a gente sente na pele, a gente sente no canto, no bater palma, no toque do atabaque. Pensar que a Umbanda começou, a Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes, né? A Umbanda branca, a Umbanda saracênica, vamos dizer. A Umbanda branca, né, que o pessoal fala muito, começou num centro espírita, né? A Cachoeira do Macacu, no Rio de Janeiro. Eu conheci essa história. Em 1908, um menino de 17 anos. Né? 17 anos, né? Ele recebe o caboclo da Sete Encruzilhada e declara: aqui nasce uma nova religião. Na verdade, a gente sabe hoje em dia com os estudos que não tem nada de novo ali. Já existia preto velho, já existia caboclo, já existia tudo isso. Mas a estrutura dessa Umbanda, que não se tem mais, não se existe mais, ela foi dia 15 de novembro. No dia 16 de novembro, na casa dele, um menino que sofria de uma doença, já ouvi falar também, né? Uma doença xamânica, que a gente chama hoje de espiritualidade. E aí, por que um menino de 17 anos foi parar numa mesa com elite da cidade? Porque o pai dele era um industrial da marinha, né? Fabricava barcos, era rico, tinha dinheiro para colocar ele lá. E assim foi. Ele seguiu a vida até o final, tocando essa Umbanda aí. Hoje é o Fernando, se eu não me engano, que toca a casa deles, que é neto dele.
Que legal. que toca lá também, mais ou menos nos moldes. E ali não tinha tabaco, né? Ali era mais espírita, né? Uhum. Como tem várias vertentes de todas as religiões, a católica, por exemplo, tem várias vertentes. Você vê padre de cinza, padre de marrom, padre de preto, Uhum. padre todo de preto, padre cantor, padre cowboy. Pedro. E não é? É assim. E tem que ser assim mesmo. Não tá errado, não. Você acha que, assim, em todo o mundo, né, tem uma semelhança muito grande? Por exemplo, não sei se é na China, mas nesses países, assim, tem aquela chegada da criança, né, que parece um erê, chupa-chupeta. Uhum. Será que não é tudo igual, só que num olhar diferente? Eu acredito muito nisso. Aliás, eu tenho certeza nisso. Essa energia que Deus manda na Terra, nós, por nossa experiência carnal, você vive uma coisa, outro vive outra, e vai aprendendo, nós vamos tendo experiências espirituais. Então vai chegando, vai se aproximando, mas a energia é a mesma. A gente falando de esquerda, se você vê a natureza da força feminina, se você for na Quimbanda, você vai ver Lilith. Uhum. Se você for na Umbanda, você vai ver as pombagiras. Uhum. Então, quer dizer, tem tudo uma força que atua lá. Se você vai para o hindu, você vê... Eu esqueci o nome, aquela que tem a pele azul, que pega fogo e tal. É indiano? Então tem muitas energias que trabalham de forma muito parecidas, Uhum. né? Se você ir lá para a época do Egito, você vai ver aquela cara de garça, Uhum. que é a sabedoria, Anubis, acho que é. Ele é muito forte, a simetria lá com Oxóssi. Uhum. Então, quer dizer, muda a nomenclatura, né? E lá fora ainda tem algumas coisas. Você estava falando da China, aquela incorporação que ficou famosa agora no TikTok, da criança incorporando, né? Uhum. É uma realidade infantil, né? O processo infantil. Pai Rubens Saraceni descreve isso em livros, que Deus, quando nos cria, ele cria uma centelha divina. Isso em várias religiões está escrito. Ele nos cria, no primeiro estágio, um foguinho. No segundo estágio, ele coloca um casal de orixá para tomar conta, que é o nosso orixá de coroa Uhum. e o recessivo. Esse casal de orixá vai tomar conta da sua parte evolutiva. Aí você passa para o segundo estágio, terceiro estágio, onde você tem o invólucro e começa a criar o seu corpo, uns chamam de alma, outros de perispírito e assim por diante, e aí começa a evoluir para o quarto estágio, onde define se você é uma forma humana, ou animal, ou uma floresta. Ele começa a descrever no livro, ele começa a falar de montanha, de anjo e etc, etc, etc. E aí ele começa até o sexto estágio, onde você já é uma forma humana montada, declarada, já sabe viver, já sabe respirar sem pensar nisso, etc. Só que você está vivendo um momento espiritual. Uhum. E aí você vem para a Terra e encarna no sexto sentido da vida. No sexto sentido da vida você encarna. E aí você ganha outro casal de orixá, que é o seu orixá de frente, onde todo mundo te vê assim e fala assim, ela é de Iemanjá, ela é de Oxum, ela é de Yansan. E o seu adjunto, onde o adjunto contrapõe a força negativa do próprio orixá, atua algumas coisas. Por exemplo, você é de Yansan, de frente, é uma mulher que se destaca, é uma mulher que vai para frente, que bate de frente. No seu adjunto você pode ser de Oxóssi, que é um pouco mais sábio para lidar com algumas coisas, e assim por diante. Uhum. Né? Não é uma regra isso, tá, gente? E aí você encarna e desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, vai passando por várias orixá de frente e adjunto e vai ganhando várias visões das mesmas coisas. Eu costumo sempre dar um exemplo, uma criança, a sua filha, nasceu, bonitinha, vai para a escola. Ela vai para a escola e um dia ela vem com uma mordida na bochecha. Uhum. Aí você, mãe, mulher, você filha de Yansan,
você vai lá e fala, amanhã eu te levo na escola e eu vou morder a cara da criança que te mordeu. Mais ou menos isso. Aí a filha da Oxum, a filha da Oxum, aconteceu a mesma coisa. Ela chegou em casa com a mordida no rosto e aí vai lá, nossa, mamãe amanhã vai ver o que aconteceu, porque não pode morder você assim, né? Aí chega lá na escola, fala com a professora, quero ver quem é o menino que mordeu a cara do meu filho. Vou morder a cara dele também. Traz ele aqui. Aí ele fala assim, não, mãe, o que aconteceu foi o seguinte, a sua filha morde ele todo dia. Ele só foi se defender, foi a primeira vez que ele mordeu ela. Mas ela morde, aí mostra o menino parece um chiclete. Aí a mãe fala assim, vambora que a gente vai conversar em casa. Uhum. A mulher de Oxum já, às vezes, né, por influência de Oxum, já consegue ter um pouco mais de paciência para lidar com isso. E a gente vai vivendo todas as experiências, encarna, desencarna, até o momento que a gente não encarna mais. Que a gente chegou lá no céu, tá tudo certo, já encarnou, já tem os karmas, as vivências todas que tem que ter. Então você vai ganhar um grau para poder voltar na espiritualidade, porque já está evoluído. E aí você volta como um arquetipo de um preto velho, de um caboclo e assim por diante. De um Exu, de uma pombagira. E aí você continua a evolução até o momento que você volta ao Criador. É o 7º sentido da vida, onde você volta a ser um de todos e não todos de um. Você volta ao Criador. Essa é a visão do pai Rubens Saraceni, dos livros dele. Bonito. É legal. É um jeito de explicar também. Agora, se você tá cheio, com outras informações, isso vira uma piada. Por isso que você vai estudando várias coisas para ver o que faz sentido para você. Faz sentido, E aí, muitas vezes você tem que pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E montar a sua Umbanda. Porque tem várias, né? Que são assim, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Tem várias Umbandas, como tem várias católicas, né? E a Umbanda tem algumas regrinhas que uma outra casa funciona, mas no final, quando você entra num terreiro com o coração aberto para poder entender tudo, você vê muita similaridade com o que você faz na sua casa. Eles batem cabeça em pé, outros batem cabeça deitado, um chama outro de chá, outro não chama, e assim por diante, né? Inclusive, tem semelhanças também em algumas igrejas, né? Por exemplo, que usa sal, que faz algumas simpatiazinhas ali. Eles não chamam de simpatias, né? Mas não deixa de ser uma simpatia aquilo. Na verdade é o seguinte, qualquer magia, a magia é muito mais antiga do que qualquer coisa na igreja, né? Quando o homem fez fogo pela primeira vez, ele estava pensando na magia, ele fez magia pela primeira vez, quando fez o primeiro fogo. Toda magia tem a sua ritualística. E quando você adquire ritualística em outras, você não consegue largar de uma hora para outra. Se você montar uma igreja, seja você acabou de sair do satanismo, vai montar uma igreja e já começa a anunciar que vai usar de várias técnicas para atrair as pessoas, você nunca deixou de ser. Você só mudou a sua bandeira. Isso a gente vê aí na internet de monte acontecer, né? E acontece na igreja evangélica, né? Só que quando a igreja evangélica faz, eles chamam de unção, como é que é? Alguma coisa assim. Alguma coisa. Quando o católico faz, é simpatia. E quando o umbandista faz, é macumba. Inclusive, a magia mesmo. Inclusive, quando acho que eles falam sobre o batismo do Espírito Santo, né? Que roda igual o Yansan, que roda igual uma pombagira. Eu tenho um amigo meu, é muito interessante essa história aí. Eu tenho um amigo meu que ele falou, pô, vai lá em casa ver umas coisas, mas olha, vai de manhã, porque à tarde... Eu falei, de manhã não dá, cara, de manhã eu tô estudando, tudo. Eu tenho que ir à tarde. E à tarde eu fui. Ele falou, só que é o seguinte, a minha vizinha, todo dia às 6 horas da tarde, ela recebe o Espírito Santo. E ela faz um escândalo. E a gente fica aí uns 10 minutinhos nesse escândalo, mas depois passa e fica tudo de boa. Eu falei, eu quero conhecer esse... Agora eu vou de manhã. Agora eu vou, que eu preciso conhecer essa parada aí. Era à tarde. Aí às 6 horas da tarde. Aí eu peguei e fui. Fui conhecer, ele falou,
cara, vamos mais rápido, porque daqui a pouco das 6 horas da tarde eu fico com vergonha. Eu falei, não tenha vergonha, eu vim aqui pra isso. E aí a vizinha, 6 horas da tarde, ela bate no peito e Kyo. Falei, eu conheço esse Espírito Santo, eu sou assim com ele. Incorporação tem em vários lugares, né? Até no judaísmo tem incorporação, né? Inclusive, que a gente estava até citando, né? Você teve lá também, né? Você viu de perto. Eu já passei por várias religiões, sempre estudando, admirando e respeitando, né? No judaísmo, a nível de rabinos, tem incorporação de demônios e anjos. Só que a denominação demônio, ela tem uma outra ideia. Para eles, para o judeu, o demônio foi tudo aquilo que já viveu, né? Então, o Egum é um demônio, o Preto Velho é um demônio. E os anjos de guarda, a estrutura dos rabinos, do judaísmo, é muito grande, né? Tem um estudo muito complexo. Então, eles sabem o nome, sabem a idade, sabem a vibração dos anjos, que os anjos também têm várias vibrações diferentes, querubim, anjo, potestade, e assim por diante. E é uma coisa que não dá para negar, porque está na Bíblia, né? Então a gente tem Arcanjo Miguel, por exemplo, é uma hierarquia de anjos, tudo. Então eles incorporam, a gente não incorpora Umbanda, ainda não. Pelo menos não vi a gente incorporar anjos de guarda, né? Não tem isso. Mas a gente tem um estudo de anjos de guarda. Se você for tomar um passo com o Preto Velho, ele vai perguntar, acendeu a sua velhinha pro anjo de guarda? Então quer dizer, tá liberando. Eu falo pra você, qualquer dia a gente vai tocar Jingle Bell, a gente vai incorporar Papai Noel. Será que é anjos mesmo? É. Você acredita? Acredito. Tem toda uma estrutura falando sobre isso. A Cabala é baseada nisso, né? E pode incorporar anjo? Dentro da... Não é uma energia surreal de... Na Umbanda não se incorpora anjo, né? Não existe essa loucura ainda. Mas a gente vai procurar um caminho para chegar lá. Então isso não se incorpora anjo. Anjo é uma estrutura celestial. É uma estrutura criada por Deus e é de nível celestial. É como na Umbanda se incorpora orixá. Na Umbanda não se incorpora orixá. A gente incorpora os falangeiros. Mas se você falar isso para um bandista despreparado, ele fala, nunca! Eu recebo Ogum, e que Ogum vem, e que Ogum não sei o quê. Aí eu tento explicar, na Umbanda a gente não tem o preparo que tem em outras religiões para se receber aquela fração, aquela parte do orixá. Não é assim tão fácil. Não é igual a entidade que está preparada e nasceu para isso. Né? Ela está lá para incorporar o orixá. Não tem necessidade, tanto é que nem falar fala. O recado vem no roncó através do erê que baixa lá e fala o que tem que falar. Então, quer dizer, é uma outra estrutura, né? Mas a gente recebe uma fração da força. É como essa luz que está clareando a gente aqui. Ela vem por raios e o raio bate no meu rosto, eu sinto aquele calor, aquela energia, eu fecho, concentro, daqui a pouco o meu consciente, junto com o meu inconsciente, está fazendo os movimentos de Ogum. Ou está fazendo uma alusão a Ogum, por exemplo. A gente sabe que tem ensaio de dança, que tem toda a ritualística em outras religiões. Vou aprender a dançar Xangô. E você vai lá e você dança, aí tem a dança disso, a dança daquilo, a dança daquilo outro. E aí você começa a aprender tudo. E na Umbanda não. Porque não é o foco da Umbanda também, né? Não é o foco, é só para atrair aquela força, aquela vibração. O foco é quem? Entidades. São as entidades. Entidades, é o caboclo, preto velho, baiano, marinheiro, boiadeiro. É o que põe a mão na massa. Não que o orixá não ponha, mas é o que... O orixá faz de uma forma diferente, né? A nível celestial, né? A nível de céu. Você manda uma energia para ele em formato de oferenda. Ele manipula aquela energia e te devolve em formato de força. Em outras religiões, agora está chegando novembro, dia 11, é dia de cultuar o Waren. É o tipo de uma orixá também que atua nesse momento. Então tem muita gente fazendo trabalho para essa entidade, né, do candomblé. Sou feito do candomblé também, já
passei uma boa parte da minha vida no candomblé, né? Só que a minha mãe de santo mesmo, ela falava, você é muito umbanda. Eu acho que cada um tem seu chamado, né? Sente no coração o que é. Eu gosto muito de umbanda, gosto muito de outras religiões também, que a gente vai aprendendo e estuda. É o que faz sentido para você. Sim. Se você tiver sentido, fazendo sentido para você a Jurema, por exemplo, que é uma religião linda também, ok. Aí você vai entendendo as forças da Jurema e vai fazendo parte de você. Se você não sentir, se ficar incomodado, você sai. Porque a gente mesmo tem um grau de evolução, né? Esse grau de evolução, as pessoas hoje em dia é tudo, como a gente tava falando, que não tem paciência de aguentar para trocar de faixa. Mesma coisa, não tem como a doutrina, Ifá, né? Como Ifá também. Que o candomblé, você tem que ficar 7 anos ali, né, se preparando. Isso, você vai, é uma sequência de anos, né? Ifá já é um pouco diferente. Você quer ganhar essa pulseirinha aqui, você quer ter a proteção, né, de Ifá, você vai, contrata, começa a frequentar e ele vai fazer uma consagração, que é o Ixefá, a primeira mão de Ifá. Depois você faz o Itefá, que é a segunda mão de Ifá. E aí, se você começar a gostar e seguir, você vai aprender a fazer os oráculos, né? Você vai receber uma travessa com o Ziquim, que é o oráculo, um dos oráculos de Ifá. Você começa a estudar. Você aprende através de Obi conversar com o seu orixá. Obi de 4, divide, joga, você tem uma conversa com o seu orixá, uma conversa de sim ou não ou talvez. E aí, conforme vai caindo, você começa a ter um relacionamento. Se você se dedicar, tudo que você se dedica cresce. Claro. Ao seu emprego, ao seu casamento, ao seu namoro. Tudo tem que ter uma dedicação. Se você não se dedicar ao seu namorado, sua namorada, ó, passa um mais dedicado. Leva. Então você tem que ir se dedicando aos poucos. E aí você tem o Opelê de Ifá, que é aquelas casquinhas, uma casquinha de uma semente de árvore, com uma correntinha verde e marrom. E aí você joga aquilo lá e os orixás, as entidades, que são 200 e poucas, 274, elas começam a te dar um retorno, começam a conversar com você e você vai estudando, vai aprendendo e vai evoluindo. Então você tá achando que é muito 13, 14 linhas, 14 orixás nas 7 linhas, mais a linha da esquerda, se prepare que faz 270 e pouco. Você tem que ter pelo menos 3 itãs decorados. Itãs é história simples, contado para o simples. Tem que ter pelo menos 3 histórias de cada orixá. Para poder interpretar o jogo. Para poder. E isso, lá no continente africano, os pequenininhos, eles brincam de jogar isso. É a brincadeira deles. Eles jogam casquinha, eles jogam tampinha de garrafa, eles jogam tudo. E vai fazendo contando a leitura de um pro outro. É muito interessante. Em Ifá, quando nasce a criança, ela é levada pro sacerdote. O sacerdote faz o jogo de Kim, faz o jogo de Opelê de Ifá. E nesse momento descobre a profissão que a criança vai ter e a carreira que ela pode ter na vida. E aí, se ela vai ser um sacerdote, se ela vai ser um enfermeiro, um médico, um sapateiro. E o sacerdote, imagina a responsabilidade. E a responsabilidade que você também coloca na criança, né? Porque você já tá... Mas acho que os astecas, eles também tinham esse calendário com a data de nascimento, né? Eu até fiz o meu. Bateu um pouco. É decorativo, né? Colocam na parede para decorar hoje em dia, né? Não sabe a força que tem aquele portal lá. É bem legal. Bateu? Bateu um pouco. Então... Todo oráculo, ele tem uma sintonia. Às vezes bate, às vezes não bate. Mas se você for jogar carta, por exemplo... então eu não jogo carta, eu jogo búzios, por exemplo. Eu jogo búzios. Pra que eu vou jogar carta com alguém? Mas é difícil você jogar pra você. É difícil.
Você vai sempre puxar a sardinha porque você mais gosta. E você fica na dúvida, será que realmente é isso aqui? É, ou será que é você conhece eu querendo Você dizer conhece assim? uma menina que você se encanta, você vai jogar, vai dar positivo. Você fala, Nunca não, vai deu falar. positivo, deu o rato, mas ela, não, Não. isso aqui é só um desgastezinho que eu vou O chegar, rato- mas eu vou chegar nela. O rato é animal de poder em outras religiões, ele abre buraco, ele se alimenta onde for. E tem vários significados, né? Aí o rato é destruição, ele vai destruir todo o ambiente que ele tá. Então, é tudo, né? Aí você vai jogar cartas. Aí você liga pra uma menina taróloga, né? Assim que fala, né? Aí você liga pra ela, aí você vai lá, senta lá, ela começa a virar as cartas. Não, porque não sei o que, daqui a pouco você se ajeita na poltrona, porque ela falou alguma coisa que te bateu. pegou. Daqui a pouco você tá assim, ó, com a mão no queixo, escutando, fala mais. Ela tá falando de você, cara. Né? Não é incrível isso? E às vezes ela não consegue julgar pra irmã, pra mãe. Eu não consigo. Porque é muito próximo. Né? Então, quer dizer, oráculo é um negócio muito... Eu jogo búzios. Você joga búzios? Jogo búzios há 25 anos. E como funciona o búzios? Porque as cartas a gente tem vários arquétipos ali. O búzios não tem. O búzios tem, só que é muito discreto. O búzios tem formatos diferentes. Os pentezinhos. Não. Tem um búzio que é mais triangular, o outro é mais redondinho, um é maiorzinho, outro é muito miudinho. Um você começa até a identificar, isso aqui é um homem maduro, isso aqui é uma mulher madura, isso aqui é uma criança, menino, uma criança menina. E aí, na mesma alusão, o mesmo búzio que pode ser grande e robusto como um homem, pode ser uma dificuldade, dependendo da pergunta que você faz. Entendi. Ou, por exemplo, um órgão. Por exemplo, isso aqui é o coração. Como tá meu coração? Aí se você fizer a pergunta a respeito da forma certa, o búzios vai revelando. Por exemplo, vai ter caminho esse relacionamento? Você joga, pá, sai tudo fechado. Cara, nem pergunta de novo. Você vai se enganar. Você abre, pá, tem lá 6, 7, 8 caminhos, você começa a perguntar se aquele caminho vai ser saudável, se aquele caminho vai ser bom para os dois, se vai ter sofrimento, se vai ter... E assim por diante. Isso em tudo, né? Para empresa, relacionamento. Jogo de búzios é fascinante. Se tem uma coisa que eu acho que eu vou fazer até perder a sanidade mental... É jogo de búzios. É jogo de búzios. Jogo de búzios. E também tem a sintonia que você tem com a pessoa. E aí você acaba... de alguma forma, intuindo algumas coisas. Eu sempre tomo muito cuidado com intuição, porque nós encarnados se empolga muito, né, com as coisas, né? Então, eu sempre vou na técnica, para não ter essa da intuição, que a intuição você pode ter a intuição e confirmar, né, ali no jogo. Falar, sim. Deixa eu ver se eu tô certo. Sim, mesmo. E tem vários tipos, né? Eu tô estudando agora que é para entidade. Búzios ainda. Búzios. Mas é totalmente diferente dos meus búzios. Tem vários tipos de búzios? Tem várias técnicas de búzios, tem vários tipos. Por exemplo, na Quimbanda se joga com entidade. Você vai descobrir quem é o seu Exu. Por exemplo, nos búzios da Umbanda, dá pra saber os orixás também. Orixás, só. Só. Não aparecem entidades. Porque é um jogo de nível de orixás. Quem responde ali é o nível do orixás. Não é porque tem uma hierarquia, não é nada disso, mas é a vibração que o jogo tem. O jogo nunca vai falar... Mas tem tantas entidades, aí você vai no quê? Na intuição? Entidades no quê? Pra que banda você falou? Por exemplo, você falou que dá pra ver quais são as minhas entidades, certo? Não. Jogo de búzios? Orixás. Sim, entidades não. Não, mas você falou, eu entendi errado. Não, então eu posso ter falado errado. Mas é assim, jogo de búzios a nível de orixá. Eu vou saber quem são os seus orixás de coroa, de nascimento. Vou saber a influência que os orixás estão tendo na sua vida. Vou saber se você precisa fazer santo, se você não precisa fazer santo. Faz parte de outra religião, não da Umbanda, né? Mas como eu jogo, como eu aprendi, como eu sou feito, então eu tô falando... Aí, se for, nível. Você encaminha para um outro... E aí você vai estar trabalhando a nível de orixá. Sim. E a sua vida pessoal, por exemplo, se você tem caminho para aquilo, se isso vai dar certo, se
tal coisa não vai dar certo, tudo. É uma responsabilidade enorme. Já sentou na minha frente uma pessoa que falou, dependendo do que você falar pra mim, eu vou me suicidar. Meu Deus. É. Você já pensou? É uma responsabilidade muito grande. Então você tem que ter estudo e condições mentais, Com certeza. psicológicas, tudo. Ela tá lá no meu terreiro até hoje, não deixei sair. Aí... Tô brincando. Ela falou, se saísse, ela ia se suicidar, eu deixei ela trancada lá. Deixa eu trancar, vai ficar no Nada, quartinho ela tá aí. bem, ela tá bem. Ah, que bom. Na verdade, era tão simples o que ela vinha passando, só que a psicologia humana domina a gente de um jeito. Eu acho que não tem um na Terra, principalmente hoje em dia, que não pensou em se suicidar ou terminar com tudo essa loucura. Acho que não tem nenhum. E o tarô também tem essa responsabilidade, né? Que todo oráculo tem, muitas vezes, e a gente até falou aqui em outro episódio sobre a responsabilidade de falar de uma traição, né? Às vezes a pessoa tá num relacionamento abusivo. Como que você vai conduzir isso? E você tem que ter muita sabedoria, né? E responsabilidade. Ontem mesmo a gente estava assistindo um filme sobre isso que você falou, né? Relacionamento abusivo. No começo do filme eu mesmo não tinha percebido o que era. Depois, no final do filme, que eu fui entender que era abusivo as coisas. Quando você tá vivendo, talvez você não sinta. Aí você vai procurar um oráculo. E quando você sente, você tá tão envolvido que aí vira uma dependência também, né? Por isso que a religião é tão importante, né? Seja ela qual for, se ela for bem conduzida. Sim, ela te traz força, ela né? vai te trazer força para enfrentar a sua pior dificuldade, a sua ansiedade, a sua insegurança, né? Ela vai te trazer sabedoria para você lidar com isso. Eu posso dizer por mim, assim, que eu me encontrei na religião com muitos medos que eu tinha. Qual é a sua religião? Não, religião não digo, mas eu vim de um lar que me limitava muito, né? Assim, de um único Deus. E eu sempre tive um pezinho ali na Umbanda. Tambor. Não é? Teve uma vez que eu fui pequenininha, eu tinha uma amiga que era da Umbanda e eu, curiosa, entrei no quartinho de Exu, fiquei com medo danado, falei, agora eu vou me pegar aqui, eu não volto mais pra casa. Levei uma surra. Mas não teve jeito, né? Não tem jeito. Tava no meu destino e hoje eu tô aqui com o nome da minha mãe, Papo de Maria, que morreu, crente, mas tá dentro da Umbanda. Que, aliás, incorporava, né? Antes de falecer. Teve a incorporação que eu quase que... quase que eu infartei. É verdade, mas é assustador mesmo. Nossa, eu me tranquei dentro do quarto com meu filho. E é encantador, né? É quando você entende, né? Sim. Agora, para uma pessoa que não entende, uma mãe que é crente, que fala que demoniza aquilo. E a minha mãe tinha o dom da cura, né? Tanto é que ela fazia fila lá, ela falou, você vai engravidar, você não sei o quê. Então, era unção, né? Na verdade, não era. Então. Só muda o nome. Só muda o nome. E aí ela ficou doente. Ela ouvia muitas vozes, né? Então, assim, toda madrugada ela me acordava pra gente ler o Salmo 91, porque tinha uma pessoa que não parava de falar no ouvido dela. E aí eu orava lá com ela, eu sei até de cor o Salmo. Aí um belo dia ela viajava, assim, o olhar dela parecia que não era mais ela. Desconectava mesmo. Né? Aí um belo dia ela sentadinha no sofá, mãe, tá tudo bem? Aí ela levantou, eu não sou a sua mãe. Meu filho era pequenininho, eu e ele corremos pro quarto, se trancou e fiquei com medo. Essa é a parte assustadora, né? Que a gente não tem contato. Eu costumo falar que tudo que a gente não conhece, a gente tem medo. Tem medo. E a partir do momento que você vai conhecendo, você vai perdendo o medo. E vai se aprofundando das coisas, né? É muito interessante isso daí. A primeira incorporação que você tem, por exemplo, até medo deixar, né? Também tem pessoas que sentem todo aquele processo, mas não deixa, porque tem muito medo de perder o controle do corpo. Eu dou curso lá para
as Eu pessoas vi, aprenderem, eu incorporar. vi. Muitos dão muita risada com isso, mas eu não ensino as pessoas a incorporar. Eu ensino o processo. Sim. Eu ensino, Essa entrega, né? eu tiro o medo das pessoas. Essa entrega. E aí fica fácil. Uhum. Quando a pessoa percebe que é mais simples do que ela estava pensando, acabou. Hoje eu tô derrubando água. Eu ensino a pessoa a perder o medo. Uhum. Eu ensino o que é aquela vibração que ela sente. Porque ela tá transpirando. Porque ela tá tremendo. Porque ela passa mal, né? Que o pessoal fala. Sim. Eu ensino que ela não vai cair. Eu tenho medo de cair, as pessoas falam. Não vai cair, porque atrás de você tem uma pessoa para te segurar. E assim a gente vai tirando o medo. Ensino a pôr a roupa branca, a pisar descalço. Bater cabeça para esquerda e para direita. Ensino da onde vem aquilo, né? Da onde vem, como é que é essa estrutura. Aí eu vou ensinando, aí eu levo para uma meditação guiada. Legal. Coisa que eu aprendi com o Alexandre. Vai para uma meditação guiada. Então a gente senta no tapetinho no chão. Eu fico que nem o Buda lá na frente de perna cruzada e eu fico falando com aquela vozinha de... Sim, bem calminho. Agora, vamos. E aí vai entrando no clima, com aquela musiquinha, com o som baixinho. E as pessoas fazem primeiro uma respiração para aquecer. Você começa com para entrar no clima. Você começa por um lugar, tipo um caboclo? Então, ou não tem regra? O meu curso... 3 módulos, caboclo, preto velho e esquerda. Então, a primeira experiência é com caboclo. Porque caboclo traz a velocidade, caboclo traz a força, Ele vem a com explosão, força, né? Então aí eu coloco todo mundo, aí eu ponho todo mundo deitado, e aí ponho deitado, eu levo a eles para um campo. E aí no campo eles sentem a chuva bater, a chuva vai embora, o sol vem, esquenta e seca a roupa, o sol vai embora, a nuvem começa a cair, o caboclo atrás da árvore começa a cantar, o caboclo começa a se movimentar atrás da árvore, a cabocla começa a entrar no lago, a cabocla sai do lago, o caboclo vai na sua direção. E aí quando vê, tem gente assim, ó, deitada assim, ó. Muito... Já ativa o cardíaco. O timo, bate no timo com força. E aí, próxima aula. Acabou. Próxima aula é no atabaque, ok? Aí chega todo mundo lá, eu faço a maci, entrego uma guia abençoada, cruzada, faço a maci na cabeça, já tem aquela erva na cabeça, aquele banho na cabeça. Toca pra caboclo, aí começa a gritaria, vem 1, 2, 3, 4, 5, aquela explosão de caboclo. Um ou outro fica sem incorporar, mas sente a vibração. Aí você fala, aquele cara, vai dar trabalho. Ele chega e fala, nossa, o que foi aquilo? Que força é aquela? E aí vai, caboclo, 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 caboclo. Aí um dia o caboclo firma o ponto com a vela, no outro dia o caboclo traz o material para trabalhar, no outro dia ele acende o pito. No outro dia ele faz a oferenda e ok. Agora vamos para preto velho. E aí eu começo tudo de novo com a vibração mais densa, com aquele peso que o preto velho traz para as costas, porque arca o filho, aquele falar sábio, e assim vai indo até o módulo Exu. Aí no módulo Exu eu começo por Exu, aí eu vou avança para Pombagira para tirar até o preconceito dos homens. Pra poder soltar a sua franga mesmo. Mas a gente tem o yin e yang, né? Todo mundo tem. Nem só masculino, nem só feminino. Mas o homem tem mais do masculino, a mulher tem mais do feminino. E tá tudo certo. E não é porque a mulher deixa um caboclo vir, um marinheiro vir... Você sabe que vai mudar a orientação dela? Não. Você sabe que o que aconteceu comigo? O primeiro que veio foi o meu Exu. Legal. Por quê? Teve um porquê. Porque se fosse a Pombagira, eu ia... parar ela. E aí eu precisei de uma energia masculina, porque eu tenho energia masculina. Então eu tive que ter uma energia mais... Agora é hora de você parar. Eu já te contei da minha experiência com Pombagira? Não. Militar, artista marcial, criado por homens, todo machista. Como é que eu ia sair rebolando de
De Maria Padilha. De Padilha. Não podia, né? Então eu me jogava no chão. Eu sentia aquela vibração feminina, eu me jogava no chão. Apaga o fogo. Me jogava no chão mesmo. O que você tá fazendo? Levanta, Hamilton, levanta. Não, deixa eu aqui um pouquinho que eu tô sentindo ainda. Tô sentindo. Não pode ficar, você vai ficar com carga. Não, carga é melhor do que pombagira. Gente. Fazia isso. E aí eu fui me estruturando e um dia eu fiquei com leucemia. Eu fui num terreiro onde tinha um pai de santo todo com vestido, com maquiagem, salto alto, e eu abomino essas coisas. Mas era o jeito dele, e eu aprendi a respeitar, inclusive. Sim. Né? Ele se fantasiava ou se vestia, sei lá. E pra mim sempre foi uma coisa muito estranha aquilo lá. Ele olhou pra mim e falou assim, você tá com problema no sangue, né? De cara. Ele não, desculpa. Ela olhou pra mim e falou, ele tava incorporado. Então ela olhou pra mim e falou, você tá com problema no sangue, né? Aí eu falei, tô. Aí eu pensei já, tá falando que eu tô com diabetes, né? Gordinho e tal. Aí ele falou, não, seu sangue tá apodrecendo. Aí ele falou, vem aqui. Aí eu fui, pronto, lá vai eu, né? Aí a pombagira foi, me beijou, me abraçou e eu, tudo doido assim. Aí, não deixo. Aí ela falou assim, vamos fazer um pacto? Eu falei, que pacto você quer fazer comigo? Eu vou... Aí passou 3 ebós, fizemos os 3 ebós, e ela falou assim pra mim, se eu te curar, eu só quero que você dê passagem para a sua pombagira. Falei, ok. E assim foi. Naquela época tinha que tirar o líquor da coluna. Nossa, tinha que colocar isso. Hoje em dia você faz até na saliva, né? Mas naquela época era difícil. E aí tirava a roupa, ficava com aquela de lado assim, vinha agulhona, tirava o líquido, doía. Você sentia romper assim. Nossa. Sentia, doía demais, ficava um hematoma enorme e tal. E aí veio o resultado. Cara, tem uma péssima notícia para te dizer. Eu falei, meu Deus, nós erramos no exame, tem que refazer o exame. Aí eu falei, vamos lá de novo. Aí de novo fui refazer o exame. E aí ele falou, olha, não, o resultado foi igual, então não foi um erro. Mas a sua diabetes, não, a sua leucemia, ela está sumindo. Eu não sei o que você está fazendo, mas continua fazendo. Aí na hora eu falei, filha da mãe de pombagira? E agora? Agora eu vou ter que sair rebolando? Aí eu fui... E assim foi, até ver, eu fiquei 1 ano em observação, alta assistida que chama. E aí eu tive que voltar, 6 em 6 meses. Voltar até acabar as visitas e me derem alta disso. E aí eu falei, eu já estava num processo já eu já recebia, já dava passagem para pombagira, tudo. E eu falei, o dia que eu tiver o meu terreiro vai ter gira só de pombagira. Homem, mulher, todo mundo que tiver lá dentro só vai incorporar pombagira. Os meninos que não quiserem, não puderem, ainda tiver com esse preconceito, vão ficar paradinho firmando ponta sem falar com ninguém. E assim é, até hoje. Hoje tem gira só de pombagira. Interessante. E Umbanda, né? E segue. E eu tô curado disso e vamos para outra legal, luta. Que legal. Isso virou um livro, já. E logo vai ser lançado. Legal. Manda um aqui pra mim. Claro. Eu venho lançar aqui. Boa. Vamos falar agora um pouco sobre o assentamento. Assentamento? Sempre, né? Então, assentamento do quê? Da esquerda ou da direita? Vamos falar um pouco dos dois, né? Porque a grande maioria assenta à esquerda, né? Então, o pessoal... Deve ser lindo o assentamento de caboclo. A Umbanda é muito bonito mesmo. Na Umbanda, ela não ensina a respeito de assentamento, ela não fala a respeito dessas coisas, mas os próprios pais de santo que vêm de outras religiões acham necessário essa força. Eu acho, por exemplo, que o assentamento ele é um momento que tem uma evolução do médium. O médium já está atendendo, o médium já está... Os 2 meninos, meus 2 filhos que estão aqui, também vão passar por esse processo de assentamento agora. Legal. Então chega um momento que a própria entidade, a própria pessoa, que é o momento onde o médium começa a tomar conta de si.
Ser seu próprio templo. Uhum. Né? Independente de estar em outro templo, mas ele começa a ter a relação com sua própria intimidade, a sua própria espiritualidade, né? E aí a gente sempre vai para o campo da defesa, para o campo da esquerda, que é um campo mais perto da gente, né? E aí avançamos para o campo da direita. Então, normalmente faz os dois, né? Ou faz mais de dois, e aí vai indo. Quando você perceber, você tem um terreiro na sua casa. Tá na hora de você abrir a sua casa. Eu já tenho. Então, vamos abrir o terreiro da Mãe Alene aí. Lá eu quero trabalhar o sagrado feminino. Oh, lindo isso. Maravilhoso. Vai ter aí muita Precisa ser muito coisa trabalhado. pro lado feminino. Vem melhorando muito, vem aumentando bastante, mas precisa muito ser trabalhado. Te convido pra abertura. Que legal, vai ser muito bom. Vai ter mulheres, mas também penso em falar muito sobre casais, né? Que tem dificuldades. Então, o homem que vai é sempre o homem que já está aberto para isso. O homem que não está aberto para isso, ele não vai. Ainda existe uma conta muito grande. Mas eu acho que ainda tem aquele que vai porque tá indo o que a mulher tá mandando. Se a mulher for de oiar, ele vai mesmo. Então, ainda tem aquele que vai, puta saco. Mas... Tem um stand-up que os caras, ele tá falando de sexo o tempo todo no stand-up. E ele chega uma hora, ele pergunta pro público masculino quem já broxou. Ninguém levanta a mão, né? Aí ele fala assim, ele levanta a mão, fala assim, eu vou começar por mim, eu quero ver com vocês aquele que já broxou. Aí tem lá uma multidão lá, 30 homens corajosos levantam a mão e fala que broxou. E aí ele dá um discurso sobre isso. Sobre a idade, sobre a pressão psicológica, sobre a alimentação, o estado físico, sobre a masculinidade, sobre um monte de coisa. Aí ele fala assim, vocês homens, nós homens, né? Ele tá falando, nós homens somos broxas 99% da nossa vida. A gente tá broxa o dia inteiro. A gente só tem a ereção em uma fração de momento da nossa vida. Então não tem que ter vergonha de nada. Sim. É tudo uma coisa que acontece, é tudo uma coisa que... E ele dá uma lição de moral lá. Legal, muito legal. Aí ele falou, agora levanta a mão aquele homem que é homem de verdade. Que chora. Aquele homem que já chorou, aquele homem que não sei o que, fala. Aí a multidão assim... Aí tinha 300 homens que levantaram a mão. Aí ele fala 300. Maravilhoso. Foi muito legal esse stand-up aí. Aliás, o Raul sempre me manda esse meme, assim, você tem que parar de arrumar essas confusão, Leônidas. Leônidas, parar de arrumar essa confusão. Eu sou o Leônidas, que eu arrumo umas confusão brava. É isso. Pra que ficar quietinha? Será que eu sou de Ansan? Será? Imagina. Olha, eu trouxe um presente ao mimo que eu sempre que eu vou visitar alguém, vou num podcast, eu levo um presentinho nosso da nossa casa. Pode arrebentar a cara do pai Hamilton aí, não tem problema. Mas prendeu bem, né? Opa, não faço nada mais ou menos. Prendeu bem. Posso virar? Pode. Tô curiosa. A gente falou tanto de preto velho, né? Minha casa é uma casa de caboclo, mas essa é uma... Gente, eu amei o cheiro pra ele. Que presentão. Essa é uma caneca com a ágata especial, né? É uma ágata alemã. Você vê que ela é bem pesada. E dentro dela tem ágatas azuis. Que lindo. São pedras. Eu amei, gratidão. São pedras para você. A gente na Umbanda acredita muito, eu acredito muito na força da pedra, né? Eu sou terapeuta. Então, para mim é o sentimento de Deus condensado na terra, né? É como a pedra de Xangô, ou a pedra de
Airá, né? Que é o raio quando bate no chão, ele pedrifica a terra e transforma em pedra, né? Aqui tem a ação do tempo, aqui tem a ação da pressão atmosférica, tem o calor, tem muita energia dentro de uma pedrinha dessa. E você já imaginou você cavar o chão e achar uma pedra nessa cor aqui? Isso é mágico, né? Sim. Então eu acredito muito na força das pedras. E da canequinha do Preto Velho também. Eu amei, meu Preto Velho vai ficar feliz. É. Eu trabalho com radiestesia. Que legal. Radiestesia, reiki, a gente usa muito, né? Eu com certeza vou usar muito mesmo. Axé. Seja bem-vindo pra você. Anthony, quer fazer alguma pergunta? Você que tá aí do outro lado, né? Hoje que já deu muita risada, inclusive, que eu já vi. E você tem alguma curiosidade da Umbanda? Aí você me pegou. O Anthony, ele tá vivendo lá na casa onde... que você falou assim, da casa. Ele vive lá e aí ele vê lá minhas... as mandingas, como que eu vou levar minha namorada lá, pô? Chego lá, só tem mandinga. o meu filho fala assim pra mim, mãe, por que você gosta tanto desses bonecos? São bonecos mesmo, né? Você falou lá atrás, eu acabei atropelando, porque eu sou desses, né? E aí a gente falou sobre montar um altar em casa, tudo. Esses bonecos que a gente coloca em casa, né? E em algumas religiões isso é uma heresia, né? É uma idolatria, você idolatrar essas coisas. Pra gente, pode ter 60 anos de idade, você vê um chaveirinho de Ogum, você fala, preciso desse chaveirinho. E assim, brincadeiras à parte, isso é o que leva a nossa fé. A gente não está rezando para o boneco, para a estátua de madeira, para a estátua de gesso. A gente está evoluindo, a gente está levando o nosso pensamento a algo maior. Se quebrar, a gente joga fora e põe outro. É isso. A gente vai mudar de terreiro, pega aquele, usa, ou se não tivesse, compra um maior. A gente sempre quer uma estátua maior, né? Verdade. E tem a história da história do Paoco, né? Eu nunca fui católico. Nunca fui católico. Eu sempre fui da religião. Então, eu enxergo a imagem de Ogum, São Jorge. Eu olho para a imagem, eu vejo Ogum. Eu vejo lá Xangô, São Jeremias, etc. Aquela imagem daquele homem sentado no leão, pra mim é Xangô. Não chamo com outro nome. Então, pra mim, é isso. Não tem essa coisa de sincretismo ou essa coisa de imagem. Tudo, a gente tem 2 olhos pra isso. Sim. A nossa imagem de julgamento, ela é a primeira que vem. Você pode ser o espiritualista do que for. Quando você olha uma pessoa... Primeira coisa que se olha na empresa, a gente julga. E a gente julga pro lado bom, julga pro lado... É assim que a gente se atrai para uma pessoa, primeiro pela imagem, depois pela conversa, depois pelo que ela consegue transmitir para você e vice-versa. E assim você vai evoluindo, né? Mas a gente julga. E quando a gente olha para uma imagem, automaticamente a gente já tá é levado à espiritualidade. Sim. Quem não é, julga, né? Quem é, a gente se conecta na hora com aquilo, né? E a imagem, eu estou aqui por causa do quê? Por causa da imagem. Por causa dos vídeos do TikTok, do Instagram. E a gente está sempre trabalhando nisso, né? E alcançando, né, outras pessoas também, tirando também esse óculos, né, que as pessoas têm. E as pessoas se encantam pela imagem, eu colocando a guia de Preto Velho e já curvando com a roupa do Preto Velho, quem faz o roteiro? Quem monta tudo? O Lucas. O Lucas é o que está por trás dessa magia toda aí. Agora a gente está começando a idealizar outras coisas. É que no momento o Tupá tá até um pouco paradinho com as imagens, tudo. A gente tá com um filho de santo lá na Fazenda, sabe? Legal. Você comentou. É o Gui Vieira. Quem é o Gui Vieira. Esses Chiquititas. E aí, como que é ficar na torcida aqui também? É trágico.
É trágico. É 24 horas ligado na televisão, assistindo ele brigar, ele chorar, ele dar risada, ele... Sente mais? Porque muitas vezes quando a gente não conhece, a gente tá na torcida, a gente sente, né? Fala, oh, não. E pra quem conhece? Então, é muito difícil. Lá o Tupa é um terreiro de blogueiros, né? A gente tá cheio de famosinho lá. Legal. Mas o Gui é bastante próximo nosso lá, né? Tá sempre lá visitando a gente, né? E a gente torce por ele e assim, o que puder fazer nunca foi macumba, nunca foi sorte, sempre foi macumba. Não é assim? O Jonathan Pires fala isso direto lá com a Marcha de Exu. Nunca foi sorte, sempre foi macumba. E é isso. A macumba para os outros é a simpatia de outros. É a simpatia de outros, é o benzimento, é a unção de outros. Sim, né? sim. Ou pingar óleo na cabeça das pessoas, ou pingar óleo atrás da coisa. Isso daí é magia. Sim. Pisar no tapete de sal. Defumação na igreja. A igreja católica defuma. Exato. O judeu defuma. E faz ebó, né? A gente estava comentando até sobre isso. O judeu faz ebó. Você vai para Jerusalém, já tive essa oportunidade, você passa por lá, os rabinos lá estão lá fazendo um ebó em você. E passa o frango em você, corta o frango na sua frente e faz oferenda. E aqui somos julgados porque a gente mata a galinha. Outras religiões podem estar usando seu sapato de couro, né? O boi morreu, né? Mas eles julgam pela nossa galinha. Eu no meu terreiro não tem corte, né? Não tem corte. No meu terreiro não tem corte. A gente faz com caldo quinor mesmo. Caldo quinor é ótimo. E pra quem tá começando, a casa é aberta? Ou... Lá é difícil de ir por causa da exposição que a gente tem na internet. Então a gente... É um pouco difícil de chegar e entrar. Então as pessoas fazem parte de um grupo e grupo de WhatsApp. E no grupo de WhatsApp um dia eles são convidados. Entendi. A gente vai convidando pro grupo, que senão... É muita gente. É muita gente, muita gente. E a Marcha de Exu, como foi? Foi um sucesso. Marcha de Exu sempre... A gente tem algumas coisas assim. O ano passado, a primeira Marcha de Exu, com 1/3 da divulgação que a gente teve, a gente teve lá 1.800 pessoas. Visivelmente nas nossas fotos, na documentação, a gente vê que tem pelo menos o dobro ou o triplo de pessoas. E no resultado da Polícia Militar foi que deu 1.900 pessoas. Então, não tinha 1.900 pessoas nunca. Nunca. Foi uma luta, né? O Jonathan Pires, que é o idealizador e à frente de tudo isso, ele sofreu uma pressão imensa, né? Policial militar. Porque, primeiro de tudo, a Marcha de Exu naquele dia. Ok, ótimo. Não era dia dos pais, não era nada. Ok para todo mundo, ok, vai ser nesse dia. Aplaudiu-se, assinou o documento da prefeitura, corpo de bombeiro, polícia militar, organização de trânsito, todo mundo envolvido, todo mundo assinou, ok, vai ter a segunda marcha para Exu. Só que foi num dia que caiu no Enem das empresas, lá no Enem. E aí a Paulista aberta, como a gente com 2 carros de som, com celebridades do axé convidados, cantores e do TikTok e etc. Como que vai? Ok, vamos tocar o barco. Da hora, abrimos e o pessoal lá é na frente do MASP, né? E o MASP fechado porque estava em obras. Nem o buraco do MASP cabia, podia usar. E aí começou. A gente viu e vai tomando conta da avenida, E aí, não teve jeito. Fecharam o trânsito. E liberaram. E aí... E foi 1.000 e aí cantaram e a gente lá acenando e contracenando com todo mundo. E aí desceu o Jonathan com a família. E aí a gente foi com o Exu e Pombagira, atravessamos a Paulista. Teve algumas regras, né? Que é absurdo falar que teve 1.000 pessoas que... Eu não fui, mas eu vi que não tinha 1.000 pessoas, tinha muito mais. Não podia incorporar, né? Não pode, que eu fiz com ele, a gente deixou claro as regras. Mas é uma coisa assim. Não pode incorporar, não pode fazer oferenda, não pode, né?
se manifestar lá, porque não é uma marcha de Exu, é uma Sim. marcha para Exu. Uhum. Então, é uma homenagem, como se faz a marcha para Cristo. Sim. Só que mesmo na marcha para Cristo, você já foi? Não. Eu já fui. Uhum. Mesmo na marcha para Cristo, você encontra pastores falando em línguas, e o que, que é isso? É uma Incorporação. manifestação, Você vê é. lá pastores fazendo unção com óleo na testa das pessoas, na nuca das pessoas. O que, que é isso? Magia. Uhum. Então, quer dizer, acontece. Você É, tá lá, tá sim. tocando o mais afoito, o mais novato, que não consegue Uhum. segurar a sua mediunidade, Sim. solta. Mas ao Uhum. mesmo tempo vai embora. Ninguém fica lá dando passe. Sim, Não é o momento. não é o Nem momento. a estrutura espiritual, Aham. o orixá ou a entidade, nunca ia permitir Sim. uma coisa dessa. Sim. E o humano mistifica muito, né? Uhum. Então acontece. Agora, oferenda, não vi nenhuma. Mas uma Uhum. coisa que eu posso falar para você é o seguinte: tendo 4.000 pessoas ou 1.900 pessoas, a gente não teve reclamação de celulares roubados, Olha que legal. não teve reclamação de briga, não teve reclamação de confusão, nada. As pessoas foram lá, louvaram o Exu, cantaram pro seu Exu, algumas foram fantasiadas ou Uhum. vestidas de Exu e pintadas, que faz parte do show, e muito interessante. E até o Jonan levou o seu bode, filho, né? levou seu filho, o bodinho dele, o Boizebu, levou lá, que é uma graça aquele bichinho dele. Aquele é o bicho, é o pet dele, né? É uma graça. Ele se comporta melhor que meu cachorro. Sério? Se eu vou levar meu cachorro, ele vai querer morder. Ele não. Todo mundo passa a mão nele lá. Que bonitinho. É bonitinho mesmo. Mas ele foi criado assim. Ele foi criado com guia, andando com guia na rua. Uhum. E a preocupação de dar água, comida pra ele na Paulista. E foi top, foi top. Que legal. O próximo eu quero participar, hein? Opa, claro. Agora, ano que vem, né? Esse ano já teve. Já foi. Esse ano teve. É em agosto. Em agosto. Em agosto. Agosto do ano que vem, se Deus quiser. Tem tudo alguma. Tem algum porquê de ser agosto? Não, é o motivo do Jonathan, uma comemoração pro pai dele, aniversário do pai dele. Tá. E chegou no fim o nosso bate-papo, né? já. Dá pra ficar mais umas 4 horas aqui batendo papo. Mais um copo falando d'água, de fala mais Umbanda. 5 horas. Obrigada pela Eu participação. que agradeço o convite. Você vai voltar aqui, né? Trazer Espero. seu livro. Isso. E falar mais de Umbanda. Tem alguns livros aí que estão sendo lançados. Legal. A gente tá falando de Maria Mulambo Quantos também. livros já tem na... Tem escrito 4, já entregue na editora. A editora tá já vendido pra editora. A editora logo vai. Eu não posso ficar falando muito, mas... Deu uma ansiedadezinha, mas né? eu tô escrevendo mais. Ótimo. Tô escrevendo mais. Maravilha. Eu tô numa vibe de escrever livro. Deixa tudo anotadinho aí pra gente, porque é ouro. É, legal. 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 Fica aqui mais um Papo de Maria. Compartilha esse vídeo, ative o sininho, deixa o seu comentário, que é muito importante pra nós. E pra você que quer se tornar membro aqui do Papo de Maria, tem muita novidade também, né? E o pai também vai participar. Daqui a pouco a gente fecha aqui, né? A gente já tá finalizando. E ele vai ter uma surpresa aí pra você. A macumba começa. A macumba começa. E segue o Tupa Terreiro também, né? @Tupa Terreiro. Isso, deixa aí o... Né? Isso. Um beijo e até o próximo Papo de Maria. Tchau, tchau!